Bem, agora vocês conheceram os nossos atuais mestrandos do nosso programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Agora nós vamos começar os trabalhos do evento com as nossas monitoras que vão conduzir, né, vão acompanhar o nosso palestrante convidado, a quem eu agradeço é, a, por ter aceito o convite dos alunos. Eu vou deixar agora a mesa e os trabalhos com vocês. Tainá Mayara, yoroshiku onegai shimasu. Obrigada, Sensei. Boa tarde a todos. Antes de apresentar o nosso palestrante e a palestra que vai abrir o nosso evento, vou repassar alguns avisos que já estavam no nosso PowerPoint, mas algumas pessoas entraram depois. Microfones mutados e câmeras desligadas, apenas o palestrante e os monitores podem ficar com as câmeras ligadas. Daí, durante a palestra, só o palestrante com o microfone ligado. A gravação vai ser disponibilizada no fim do evento, e para aqueles que queiram o certificado, a gente vai passar um Google Forms no final das palestras, de cada uma das palestras, para vocês poderem assinar e assim eventualmente ganharem o atestado de presença do evento. Bom, agora eu vou começar apresentando o nosso palestrante que vai abrir o nosso evento, o Thiago Nodiri. Ele vai apresentar a palestra A Tradução como Hobby, a Tradução como Profissão. Ele é tradutor de português e japonês, especializado em material de cultura otaku, de mangás até light novel. Trabalhou 5 anos na editora JBC, participou de projetos de relançamento de clássicos como Ghost in the Shell e o Akira. Em 2017, passou a integrar a equipe da editora New Pop para traduzir principalmente a light novels. Alguns exemplos do que ele traduziu nessa nova editora: Pro ReZero, No Game No Life e alguns mangás muito consagrados como Devilman, Kamen Rider e o Patrulha Estelar Yamato. Vou passar a palavra para o Thiago Nojiri, por favor. Yoroshiku onegai shimasu. Obrigado, Tainá. Obrigado aí aos pós-graduandos da USP pelo convite. Eu claramente não pertenço a este ambiente, mas a galera falou que eu posso falar das minhas experiências. Então, vamos começar um pouco. Eu posso compartilhar minha tela? Eu preparei uns slides que literalmente é só o tópico para eu saber o que eu tenho que falar, porque claro, eu não sei o que sim. eu tenho que falar. Peraí, então. E mais uma coisa que eu esqueci de falar, qualquer pergunta, dúvida que vocês quiserem mandar tanto para os palestrantes quanto para os mestrandos que vão estar apresentando os trabalhos ocasionalmente, eventualmente, por favor, na aba de perguntas e respostas do Drive, que caso alguém tenha alguma dúvida de como abrir, é aqui no cantinho da tela, onde tem o quadrado, o quadrado, o triângulo e o círculo, vai estar lá perguntas e respostas. Por favor, façam por lá. E no final da palestra a gente vai encaminhar para o Thiago Nodiri. Certo? Na verdade, a Tainá já fez uma baita de uma apresentação de mim. Eu sou tradutor há 10 anos, tradutor de japonês para o português, principalmente de materiais da cultura pop japonesa, né, da cultura otaku, que a gente chama. Espero que estejam todo mundo me ouvindo bem. E nesses 10 anos, eu tô aqui para falar do que é mais ou menos, porque eu imagino que o foco acaba sendo pelo menos em encontros como este, o foco acaba sendo bastante técnico, né? Apesar de eu falar um pouco hoje do lado técnico da tradução, eu vou tentar pincelar algumas questões mais de tradução propriamente dita, para deixar mais leve aí a segunda-feira de todos, para começar o ciclo de atividades com mais leveza. Eu acho que eu vou falar um pouco mais de trívias, né? Trívias, curiosidades do mercado editorial, né? Do mercado editorial brasileiro, que é focado na publicação de mangás, bem como o que é exatamente as minhas experiências pessoais de como que foi traduzir profissionalmente material que é licenciado oficialmente, e você só ser um fã
de mangás e animes, enfim, light novels. Vamos lá. Eu não sei se eu preciso explicar sobre o Scanlation, mas vou deixar explicado. O Scanlation é o que se diz a tradução, desculpa. É a publicação ilegal, né? A publicação pirata, que a gente entra na internet e vê lá o que a galera tá traduzindo online, né? Você antigamente tinha aqueles projects, né? Tipo One Piece Project. A gente acessava esses sites e tava lá todo o material do One Piece legalmente. Eu acho que 90% das pessoas que vêm a conhecer principalmente mangás, anime também, né? Pelo Anitube, enfim. Acaba sendo por esse meio, porque não tem como competir com a quantidade de coisas que saem no mercado japonês versus o que as editoras aqui no Brasil e, enfim, no resto do mundo conseguem licenciar para trazer a todo o público, né? Por mês, isso eu acho que mais ou menos em 2017, por mês saíam, tipo, 900 tankobon, 900 volumes encadernados por mês no Japão, novos. E não tem como a gente lançar 900 tanco aqui no Brasil. Então, a principal fonte de consumo do leitor estrangeiro, né, do ponto de vista japonês, acaba sendo o consumo ilegal da internet, o tal do scanlation, né, que a galera escaneia. Antigamente era escaneado, eu acho que hoje em dia deve ter alguém deve ter um inside job lá nas editoras e os caras só compartilham o arquivo digital, né? Porque não parece tanto assim escaneado. Mas a origem é scanlation porque a galera escaneava as revistas, enfim, os tancos e colocava na internet. Né? Essa prática, essa tradução, ela, ao mesmo tempo que, por ser a mais difundida, acaba se tornando referencial para muitos leitores, né, para muitos fãs, né, porque aquele é o primeiro material em que o leitor, ele tem acesso, né, só que muitas vezes o scanlation, eu não sei como é no Brasil especificamente, mas os portais em inglês, né, os scanlations em inglês, tendem a ter uma qualidade bem inferior do ponto de vista da tradução mesmo. Porque eles precisam... E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor dos caras que fazem a tradução do scanlation, porque os caras têm que entregar o negócio, eles prezam muito mais pela velocidade do que pela qualidade, né? Se saiu, sei lá, na segunda-feira o capítulo novo no Japão, na segunda de madrugada já tem que estar disponível na internet, né? Então, por conta disso, talvez, né, a qualidade do scanlation acaba sendo muito inferior e a gente critica, tal, certamente vocês já ouviram de muita gente falando, não, mas no scan que não sei o que é muito pior do que a tradução oficial, que não sei o que, né? E de fato porque quando a gente lança oficialmente, quando a gente licencia e publica por uma editora, existe toda uma equipe que não se resume apenas ao tradutor. Uma coisa que nesses 10 anos aí de tradução de mangás, uma coisa que mais me impactou, mais que eu posso falar, nossa, isso eu vou levar pelo resto da minha vida, que foi a coisa mais importante, eu saber que um bom tradutor, ele não é um cara que manja muito de japonês. É importante você manjar muito de japonês. É importante você saber você estar atualizado ao que o Japão de hoje, o Japão atual, se comporta. Porque os mangás, muitas vezes mangás e animes, né? Muitas vezes refletem a atualidade. E aí o tradutor pode ficar perdido se ele não acompanha a evolução aí da sociedade japonesa, né? Mas mais do que isso, o mais importante que eu particularmente acho é que um bom tradutor tem que saber de português, porque é o idioma destino. A gente
tem que ser um grande profissional do idioma português. Português do Brasil. Porque é nisso que a galera vai ler. É isso que vai estar ali no produto final, né? E por que se fala muito de que a produção editorial ela é muito superior ao Scanlation? Porque, além do tradutor, existem pelo menos outros 5 profissionais especializados no idioma português para tornar aquela publicação muito melhor. Então, tem revisor, tem preparador de texto, tem o próprio editor. Então, o trabalho do tradutor, o trabalho de tradução não se resume ao tradutor. Ele começa no tradutor, né? Se a gente atrasa o bagulho não vai para frente. Mas se tem uma coisa que é muito mais importante, ou tão importante quanto o trabalho do tradutor, é toda essa galera, todos os outros profissionais que estão envolvidos na publicação editorial, né? E por isso que eu falo por isso que a qualidade tende a ser superior. Não porque nós, tradutores, que a gente trabalha em editora, somos, grandes conhecedores aí da língua japonesa, do idioma japonês, em comparação a quem faz ilegalmente. Não é. É porque a gente recebe todo um apoio de uma equipe que vai tornar aquela publicação muito, muito melhor, né? E eu quero frisar isso justamente porque há 10 anos, quando eu comecei nesse negócio de vamos começar a traduzir mangás, eu não quero mais fazer direito, eu quero traduzir mangá, porque, né, a gente quando tá ali nos 20 e poucos, a gente não sabe o que é da vida, então fica largando coisa. Eu falei, não quero esse negócio aí de jurisprudência, quero ler gibizinho o dia inteiro. Naquela época, por eu achar que eu já conhecia muito bem o japonês, né, o idioma japonês, e eu acho que eu conhecia assim, né, mas obviamente eu melhorei muito dos 10 anos para cá, porque, né, tive contato com outros puta nos tradutores que estão aí no mercado há 30 anos, né, enfim. Eu achava naquela época que alguns preciosismos, que a gente chama, né, que o idioma japonês, meu Deus, tem coisas que são intraduzíveis. O idioma japonês é sagrado. Que tem o boku, watashi, o oreu, sabe? Que tem o chan, sama, san, kun. Essas coisas não tem tradução e a gente tá perdendo, mas se for para perder, sabe? É uma discussão já antiga no meio e que eu era bastante assim, 10 anos atrás, né? Eu era muito de querer manter a tal da... Deixa eu ver como que tá o próximo slide. Não. Aqui, ó. Tentar manter a tal da essência japonesa, né? A fidelidade ao material e sem que aquele produto se tornasse muito próximo ao que o leitor japonês teria, né? Só que muitas vezes quando você faz isso, acaba que o material fica muito distoante do que uma pessoa normal no Brasil falaria, né? Os balões ficam muito quadrados, que a gente chama, truncados, né? Porque não tem como, é outro idioma, é outra estrutura de frase, né? Só que pra gente que é fluente em japonês, ler aquilo em português, parece que não tá estranho. Aquilo lá tá perfeito, como eu falaria em japonês. E esse tipo de fidelidade, esse tipo de vício que muitos fluentes no idioma trazem para a localização é uma coisa que aí, voltando à questão do Scanlation, é uma coisa que acaba ficando muito presente nos materiais ilegais, nos materiais piratas, porque lá não tem a segunda parte do processo, ou pelo menos não tem tanto quanto uma publicação oficial, a segunda parte do processo, que é a preparação de texto, a revisão, a editoração, né, dos balões e tudo mais. Então, tem profissionais que passaram a vida inteira fazendo isso, grandes pessoas que entendem muito da língua portuguesa, te dizendo, no meu caso, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito, muito, muito competente, né, muita gente da USP, inclusive, formados na letras pela USP,
E a galera é realmente muito boa, e assim, eles me convencendo de que o jeito como eles estão propondo é 1000 vezes superior para o leitor final do que eu só tentar fazer uma tradução que respeita muito, e não vai perder muito a essência do original, né? E quando isso acontece, quando essa questão da localização, né? Eu gosto da palavra localização, em vez da tradução, né? Apesar da gente traduzir, mas o produto final ele é localizado, porque, afinal de contas, eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que se tem uma criança, né, de 11 anos que nunca teve um contato com material japonês, mas vai lá e pega uma tradução minha, eu quero que essa criança de 11 anos ela esteja realmente lendo o gibizinho. Eu faço a minha tradução para aquela criança não é para os fãs da internet, para os marmanjos de 35 anos com barba na cara que fica reclamando na internet. Eu acho que os mangás, principalmente os que fazem sucesso no Brasil, ele tem um público infantil muito forte, né? E é para essa galera que eu quero fazer a minha tradução. É só a criançada que vai pegar aquele negócio e não vai ter nenhuma estranheza ao ler o material que é traduzido por mim, ou enfim, lançado pela editora a qual eu trabalhei, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Por que estou falando isso? Porque aí entra na questão de que tem muitos fãs, e isso daí lógico, agravou com isso é que nem política, né? A gente viveu desde 2018 para cá, 2017 porque teve a campanha. A internet se tornou muito mais hostil no sentido de você poder realmente atacar o próximo. Mas só que esse protótipo sempre existiu, né? A internet sempre foi bem hostil com pessoas, né? E é que agora com fake news e tudo mais, tá uma situação mais, eu acho, pior. Mas a internet sempre foi meio bosta com quem tenta fazer um trabalho legal, mas só que vai sempre ter os haters que não sei o que, né? E muitos dos fãs que reclamam, principalmente online, acaba sendo online, porque esse é o principal meio de comunicação entre as editoras e o público, né, e os leitores, se pautam por aquilo que viram no Scanlation, por aquilo que nós da editora julgamos ser qualitativamente pior, não por causa do tradutor que está lá fazendo o trabalho dele, mas porque não envolve tanto trabalho, não tem tantos profissionais envolvidos naquilo lá, e a partir daquele scan de internet, vem falar, não, mas a tradução tradução lá da JBC que está saindo é uma porcaria, porque os caras não deixaram do jeito que deveria ser. O nome desse cara eu conheci como Thiago, mas eles trocaram para Iago, sendo que eles não fazem o fact-checking para ver se o Iago é o correto ou se é o Thiago, né? Então, tem muito o scan acaba que servindo de meio que âncora aí disso desde a época do Orkut, né? Desde a época que existiam aqueles fóruns no Orkut, a gente teve um caso na JBC, inclusive isso é um caso bem triste até, que a tradutora do Fullmetal, eu acho, a primeira publicação de Fullmetal Alchemist, a Ganero Renkin Justice, ela tava lá fazendo o trabalho, mano, muito bom. A primeira edição do Fullmetal, ele é bem redondinho, inclusive, né? Só que a galera do Orkut metendo pau na tradutora, que não sei o quê. E isso daí fez com que esse feedback negativo, né, fez com que a tradutora ficasse, assim, pegasse trauma de traduzir. Ela não queria mais dar continuidade ao trabalho justamente porque não aguentava mais ouvir os bagulhos da galera falando, né? Então, a cultura em si, a cultura tóxica em si
ela é antiga e a gente vem lutando com isso, né? A gente, quando eu falo a gente, quem está do lado da publicação, né? Vem lutando com isso já há um tempo, mas só que parece que é um estigma aí que não vai desaparecer tão cedo, que é uma pena, né? Eu acho que uma coisa que mudou bastante desses 10 anos para cá são os honoríficos. Acho que os honoríficos, pelo menos os fãs, os leitores mais fiéis os consumidores mais fiéis de material japonês, já teve ali uma mudança na mentalidade que os honoríficos, que é o San-chan-kun, né, Sama, eles são totalmente alienígenas ao nosso idioma, ao português, e que não faz sentido você ter, por mais que isso daí seja uma peculiaridade da língua japonesa e tudo mais, né? Eu acho que a galera já começou a entender mais, isso está bem claro. Antigamente reclamava-se muito mais. Hoje em dia já vejo muita gente achando estranho publicações que vai honoríficos, né? Porque realmente é muito... Tudo bem, a gente tem uma... Aí que tá. Esse é o ponto, né? Uma armadilha que a gente cai muito, pelo menos o que eu acho, é sempre o de achar que o japonês e o português são tão diferentes. Ai, não, o japonês tem... Colocar o idioma japonês meio que num patamar acima do português, sabe? Nossa, quem manja de japonês é uma língua muito mais sofisticada. Quando, na verdade, o português é tão ou mais sofisticado que o japonês. Então, existe sim como elaborar uma boa frase, um bom diálogo, um bom balão, né, usando os honoríficos, seja por senhor, seja por compadre, sei lá, dona, seu, não sei, coloca ali na frente do nome das pessoas e você consegue transmitir com muita precisão exatamente o que o Chan Sama-kun viria a representar. Excelentíssimo, sei lá, né? Doutor. Então, esse tipo de preciosismo que acaba... Parece que já deu uma diminuída, graças a Deus, de uns tempos para cá, da galera achar que não precisa ser tão assim, nossa, idêntico ao japonês, né? Porque realmente fica estranho. Eu acho que fica bastante estranho. Um exemplo bem comum que a gente vê por aí é o tal do anglicismo, né? Que a gente já é meme de internet, os anglicismos de português, né? Pensar fora da caixa, sabe? Isso não pode ser ajudado. A gente não tem essas expressões aqui no Brasil. Falar isso daí tá errado. Então, isso acontecia muito acontece ainda nos scanlations, mas que parece que peraí. Parece que tá diminuindo assim, né? Então essa é fica aí a minha, como eu não pensei em começo, meio e fim, né? Fica aí a minha parte da participação do que eu acho dessa questão toda, né? Entrando um pouco saindo um pouco aí desse negócio aí, falando um pouco do mercado brasileiro e do mercado japonês, eu devo responder as perguntas que estão chegando aqui? Tainá e Mayara? Tiago, você pode terminar sua fala se você preferir e depois responder tudo, ou ir respondendo agora. Onde que está a pergunta das respostas? Vamos ver. Tá aqui na parte inferior direita, esse quarto ícone, atividades. Daí tem perguntas e respostas. A Neide pergunta, dentro da proposta da New Pop, o quanto o tradutor participa da discussão e decisões da equipe editorial, revisores e preparadores de texto? É que assim, eu acabei saindo da New Pop, então é tudo uma fake news aqui, tá? Eu acabei saindo da New Pop no começo deste ano, eu saí 100% do mercado de mangás, né? Então, atualmente, eu não faço parte de mais nenhuma editora, não trabalho mais com tradução de mangás, enfim, né? Mas entendi a pergunta.
geralmente, o tradutor é onde todo o resto da equipe vai perguntar, vai usar como referência para poder decidir. Então, é óbvio que a pergunta, o que o tradutor disser é o que mais influencia no trabalho final. Um fun fact, agora que eu já não faço mais parte do mercado editorial, posso falar? Um fun fact, que quando eu entrei para a JBC em 2010, 2011, eu achava que pelo menos alguém soubesse japonês dentro da editora. Né? Essas editoras de mangá não tem ninguém que sabe japonês. É só o tradutor mesmo, no caso. E o tradutor muitas vezes são freelancers. Então ninguém sabe japonês. É muito raro ter em editora de mangás pessoas que sabem japonês. A única que eu sei, eu acho que é a Taki. A Taki tá que fez letras também. A Taki tá na Conrad. E a Rê, que é a única pessoa lá na JBC atualmente. Então, acaba que o tradutor acaba sendo, porque ela pergunta, quanto o tradutor participa da discussão e decisões? É dele que parte. É o preparador de texto, é o editor que vai lá e pergunta, isso daqui que você fez, por que você fez? Me explica aí qual que é o motivo desse balão estar dessa forma e não de outra forma. Então, assim, a participação do tradutor é quase 80% aí. Só que, muitas vezes, é muito comum, obviamente, o tradutor estar equivocado, né? Segunda, Johan Joyce. Até que ponto a manutenção de termos em japonês alegando a particularidade da língua... Desculpa, eu tô lendo rapidão, mas... Até que ponto a manutenção de termos em japonês alegando a particularidade da língua contribui para crenças orientalistas e... Nossa! Boa pergunta. Puta que pariu. Sim, a resposta é sim. É que a gente tem que... lógico, é um tema um pouco mais delicado, né, a questão do orientalismo e o quanto os materiais estrangeiros e quem trabalha nesses materiais estrangeiros perpetua a estigma, esse preconceito, né, é delicado primeiro porque, assim, eu tenho as minhas opiniões sobre minhas opiniões particulares aí, sobre o Japão, né, não da Ásia, mas do Japão, não dos povos amarelos, mas do Japão especificamente, eu tenho algumas opiniões fortes, né. Então, mas apesar disso daí, eu vou tentar aqui falar alguma coisa, sem parecer que... Mas sim, existe muito. É que a gente tem que sempre lembrar que esse orientalismo, enfim, né, pelo menos o material japonês, eu não estou falando de nenhum outro material que vem do resto da Ásia. Tá? Eu estou falando de material exclusivamente japonês. Existe todo um projeto do governo mesmo, né, de querer vender a ideia do Japão místico, do Japão exótico. É interessante porque é soft power, né? É interessante para o governo japonês, que, inclusive, eu acho que tem algum pós-graduando que falava exatamente sobre isso, né? Aí depois ele pode esclarecer, a pessoa pode esclarecer. Mas é interessante para o Japão como nação, todo o resto do mundo continue acreditando naquele negócio de o Japão é místico, o Japão é kimono, sabe, essas coisas, a união da tradição e modernidade, e então ninjas e samurais e não sei o que, geisha, caralho, a 4, é importante para eles. Então tem sim uma parcela disso, mas é inegável que muito material que chegou, principalmente na década de 80, 90, no começo dos anos 2000 mesmo, muito do material que chegou no Brasil, material japonês que chegou no Brasil, teve uma mão de profissionais não japoneses, não nipônicos, de profissionais que estavam ali na hora certa e no lugar certo, e trouxe porque está fazendo sucesso no resto do mundo, vamos lançar no Brasil também, e que fez com que perpetuasse
algum desse imaginário aí de ver o Japão como exótico, né? Principalmente das mulheres japonesas, eu acho. Eu acho que isso é no mundo inteiro, na verdade, mas as mulheres japonesas, elas são muito... é um negócio de doido. Então, principalmente elas foram as principais vítimas desse exotismo aí nossa, ai, como o Japão é diferente, ai, vamos falar aqui, arigato, sayonara. Então, isso existe sim, e diante disso, porque essa não foi a pergunta, eu reli aqui, parecendo que eu tava, porque me deixou tão inconformado que, me deixa tão inconformado que acabei, mas assim, diante disso, eu pelo menos sei disso, eu tô aqui falando que isso existe, e que isso não é legal, e que 2020 não cabe mais, a gente tem que fazer uma tradução que exclua esse tipo de preconceito, né? Eu acho que deve ser feito, sim, deve ser feita, sim, a manutenção de termos que não só que fala de orientalismo, enfim, né? Não só esses termos assim. Nas minhas traduções, pelo menos, se o material original, isso no Japão, mas se o material original é explicitamente machista, explicitamente racista, explicitamente xenofóbico, eu acho que vale sim fazer uma localização que tente, pelo menos, deixar mais inclusivo. Tá? Se é impossível, se aquele negócio tem que ser daquele jeito, tudo bem, mas assim, na medida do possível, eu acho que a gente tem que fazer uma tradução que seja mais inclusiva. Isso, mas aí sou eu, né? Eu sei que o mercado de mangás, na verdade, da cultura pop como um todo, ele é super tóxico, ele é super bem conservador, né? Então, a gente enfrenta muita resistência nesse sentido, mas sim, eu acho que... Não sei se era essa a sua pergunta, mas fica aí a resposta se você tiver... Se não for isso, depois você me pergunta de novo. Próxima pergunta. Tiago, com licença, desculpa atrapalhar a sua fala. Só lembrando que nosso horário vai até às 3, tá? Então, não sei se você já concluiu sua fala e só vai ficar na parte das perguntas agora, mas só lembrando, o horário é até às 3. Não, infelizmente, quando eu comecei, eu acho até melhor que seja pergunta e respostas, porque aí eu vou lembrando de coisas importantes que são importantes, tem que falar. Se alguém quiser, é que do mercado, eu posso pincelar um pouco do mercado brasileiro e mercado japonês, mas era mais nesse... Fazendo o gancho, então, da pergunta anterior, o que eu ia comentar por cima é que realmente são dois mercados absurdamente diferentes, né? Uma magnitude diferente. É o que eu falei, 900 tancos por mês, enquanto que no Brasil, se lançar 50 tancos por mês, já é muito, né? Então, tem... O Thiago teve um problema com a conexão da internet dele. Enquanto ele não volta, a gente espera um minutinho. Perdão, pessoal, só eu caí ou todo mundo caiu?
Só você, Thiago. Só eu. Ô, caralho. Deixa eu voltar aqui pro bagulho. Mas então, esse tipo de comparação entre os dois mercados realmente não dá para fazer, é impossível fazer, porque lá a galera, desde a idade zero, já está sendo bombardeado por mangás e animes. É que nem a gente aqui no Brasil, com Turma da Mônica. Imagina que a Turma da Mônica é multiplicado vezes 900 por mês. Então, todo mundo, não existe, desde da criança mais nova até o senhorzinho mais velho, conhece, pelo menos, já leu, já assistiu alguma coisa da cultura pop. Então, é outra magnitude de mercado. E a gente acaba que ficando estando inserido no mercado brasileiro, a gente acaba aqui ficando nessa saia justa entre o público consumidor querer que seja que nem no Japão, né? Porque, lógico, lá é o Wonderland, lá nossa, tudo no Japão é perfeito, uau, o Japão é muito melhor do que o Brasil. E a gente não consegue, obviamente, cobrir tudo que é lançado por lá. Então, isso é mais um motivador do quanto acaba aqui ficando tóxico algumas dos feedbacks dos leitores. Deixa eu voltar para as perguntas e respostas, porque eu sinto que eu estou recebendo várias. Eu não sei se eu estou recebendo várias, mas eu vou... Da Laura. Tiago, considerando que você não é da área de letras, qual foi o maior desafio quando decidiu ser tradutor? Aprender português. Esse foi o meu maior desafio quando você decidiu aprender português. Português é um idioma muito difícil. Mas eu acho que assim, é que eu não quero. Essa é a pergunta número 1 que eu recebo, tipo, Thiago, pô, eu tô aprendendo japonês, eu tô fazendo, enfim, letras, né? Eu tenho o certificado, não sei o que lá, do Noryokushiken, né? Como que eu faço para ser tradutor, né? Começar a traduzir e tal. Primeiro que isso é só você, na verdade, mandar o currículo para as editoras, é trabalho como qualquer outro, né? Enfim. Tem muitos freelancers, né? Eu acho que 99,9% dos tradutores de mangás no Brasil, pelo menos, são freelancers. Então tem isso. É um emprego como qualquer outro. Só que eu acho que eu não entro, eu não me enquadro muito nesse... Eu não consigo dar esse conselho para a galera, porque eu não me enquadro muito nesse... O meu caso foi realmente... pelo menos para entrar no mercado não teve desafio nenhum, porque eu tava lá na PUC fazendo os meus direitos. Aí eu falei, não, quer saber? Vou mandar currículo para ser tradutor para JBC. Porque eu gostava de Death Note. Eu fui na banca de jornal, eu nem sabia que traduzia-se mangás no Brasil. Fui na banca de jornal. Lembram da banca de jornal? Essa instituição de 1990. E tava lá o Death Note. Eu falei, pô, eu gosto muito de Death Note. Alguém deve publicar isso. Aí eu mandei o meu currículo para JBC, deu um mês, os caras me chamaram. Então, desafio nem senti não ter. Lá dentro, aí sim, eu falei brincando que foi o português, mas foi. Eu acho que as minhas traduções de 10 anos atrás eram uma bosta. Era um grande lixo. Porque eu não... Primeiro porque eu não era, sabe, eu nunca fui escritor. Nossa, eu tinha um grande domínio com... Na verdade, eu prefiro muito mais a área de exatas do que a área de humanas. Então, eu nunca tive um grande domínio. Fora que eu passei todo o meu ensino fundamental no Japão. Então, o meu português era bem capenga na época. E por isso que valorizo tanto, por isso que eu comecei o papo de hoje valorizando tanto esses profissionais que eu pude ter a oportunidade de aprender o que é um bom uso do português. Todos esses profissionais que passaram aí na minha vida, que me ensinaram como que um bom texto é redigido, é o que mais
mais me fez, o que mais importante que eu levo aí desses 10 anos, assim, disparado. É saber que não ficar preso naquela minha ideia. Eu era meio arrogantão, né? Eu falava, não, eu tenho certeza que o meu jeito de traduzir é o melhor, tal, e era bosta nenhuma. Então assim, ter essa evolução e conhecer também outros tradutores, né? Eu falo profissionais no geral, mas outros tradutores também, que estão aí 30 anos, né? A Drick, o Koba, os caras estão traduzindo mangás faz, sabe? Essa galera aí me fez tanto evoluir no japonês, usar alguns termos em português que eu jamais pensaria que usaria para certos tipos de tradução, bem como melhorar o meu português. Então, esse eu acho que foi o meu maior desafio, no sentido de que, se eu lesse alguma coisa minha de 10 anos atrás, eu ia me revirar de vergonha alheia. Então, é isso. Valeu, Laura. Natália Martins, atualmente todos os tradutores sabem japonês nas editoras ou ainda tem tradução? Não tem mais. Isso eu posso dar garantia, né? Que, na verdade, eu acho que já é assim há uns bons anos, tipo, bons anos, que todo o material traduzido nas editoras são traduzidos do japonês. Não vem do inglês, não vem do espanhol, né? Não vem do francês, como foi o caso do... Não, acho que Cavaleiros, acho que o primeiro anime do Cavaleiros teve uma época aí que era do espanhol, do francês, sei lá, né? Isso não acontece mais. Todo o material que é lançado, pelo menos de mangás, e eu acho que anime também, né? O que sai pela Crunchyroll, são feitos por tradutores de japonês, né? Vem o material original japonês e é traduzido daquilo. Próximo, Kevin. Tiago, você acha que a distribuição oficial de mangás no formato digital no Brasil poderia ajudar a trazer mais títulos para cá? Especialmente pelo aumento de preço dos mangás físicos, sinto que cada vez menos pessoas têm acesso a mangás de forma oficial aqui por conta do valor. Agora que eu saí do mercado editorial, eu posso falar. Eu acredito, assim, tenho plena convicção, Thiago, particularmente, tenho plena convicção de que tem que ter publicação digital, e isso daí já tinha que estar sendo... o principal meio de distribuição de mangá oficial no Brasil desde pelo menos 2015, se você quer saber. Esse tinha que... eu acho que não sei por que as pessoas não fazem, tem que fazer. Na verdade, eu sei por que as pessoas não fazem. Porque os japoneses são muito chatos. Os detentores do direito, né? Os japoneses do Japão, as editoras são muito chatas. Eles acham que se... Isso sim, aí é um comportamento 100% nacionalista, né, xenofóbico dos japoneses, o nacionalista, porque eles acreditam que tudo que estrangeiro faz vai virar pirataria. Então, se entregar material digital para editora estrangeira, vai virar... Isso é uma vulnerabilidade para pirataria, sabe? Então, os japoneses, eles ainda devem ser, né, muito, como fala, mão fechada em disponibilizar material digital, sabe? Quando eu digo material digital, não para impressão, mas material digital de tipo e-books, né? Fazer esse tipo de contrato. Eles acham que isso daí é uma puta de uma vulnerabilidade para, nossa, se a gente deixar que eles lancem o Dragon Ball digital no Brasil pelo Kindle, vai todo mundo só piratear isso daí, né? Eles realmente acreditam nisso. Que só os japoneses são capazes de controlar essa onda de pirataria no mundo. Então, essa era a principal dificuldade, somado ao fato de que existe essa falácia, né? Falácia, mais ou menos. Uma fake news, mais ou menos. Eu acho que é má informação mesmo. De que vender pelo Kindle, o produto fica muito mais barato do que vender o material físico, né? Quando, na verdade, o custo final, eles acabam sendo bastante similares. O digital é mais barato, mas é ligeiramente mais barato. Se o material físico está saindo por R$30, o digital vai ter que sair por 25. Não tem como. Não existe. O digital envolve muitos custos que são a parte
do físico, né? Tá bom, o material físico não tem, tem que fazer transportadora, tem que imprimir, tem que não sei o quê, né? Tem um custo, mas só que o digital tem outro custo X, você tem que pagar para a Amazon, você tem que pagar servidor para hostear o negócio, você tem que, sabe? Então, ainda que eu ache que o digital, né, o Kindle, devesse ser 100% difundido, tinha que ser só isso mesmo, assim, tipo, tinha que ser o principal, porque é o futuro, cara. Material físico tinha que ser só para colecionador mesmo, né? A forma de você consumir o negócio é Kindle, enfim, e-book, né? PDF, sei lá. Então é uma pena que não haja um. Não, a JBC chegou a ter um plano tipo Netflix dos mangás aqui no Brasil, sabe? Só que não dá. Os detentores dos direitos não querem isso. Eles não querem que o Nanatsu no Taizai, né? Sei lá, o Naruto esteja do lado do Nanatsu no Taizai. Não, eles não querem. Eles tem que ser. São duas coisas diferentes, né? A Shueisha não quer que suas obras estejam do lado da Kodansha, da Shogakukan, enfim. Então é muito difícil por causa desse problema duplo. Né? E outra, o contrato, por exemplo, então eu estou lançando aqui no Brasil o Narutinho, né? O Narutinho físico. Se eu quiser lançar o digital, eu não posso fazer tipo um adendo no contratinho e pagar um extra e lançar digital. Não, é um contrato, é como se você estivesse licenciando o Narutinho de novo. Né? Então, você fazer publicação dupla, tanto impresso como digital, envolve você pagar 2 licenças pelo mesmo material, pela mesma propriedade intelectual, porque são 2 contratos. Então, isso também acaba inibindo, acaba desmotivando aí as editoras a não entrar com tanta força no digital. Mas é uma pena. Eu acharia que esse seria muito melhor. Acho que essas foram, por enquanto, as perguntas. A gente tem mais 4 minutinhos aí, se os monitores quiserem dizer algo aí para direcionar. As monitoras, né, perdão. Eu do meu lado, acho que falei bastante, nem sabia que eu ia conseguir. Na verdade, foi meio capenga. Peço desculpas aí pela. Poderia ter sido um pouco mais. Nas próximas, eu acredito em todo mundo que tá vindo aí depois de mim. Então, nas próximas, vocês vão ter uma experiência completa. Teria sido legal se fosse presencial, né? Eu acho que presencial é uma pena que não tenha. Que a gente esteja aí nesse momento de pandemia não controlada, que palestras presenciais não estejam acontecendo. Se presencial teria sido bem legal também. Certo? Da minha parte tá ok. Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa, 4 minutos, eu posso passar, sei lá, o trailer do Arcane. A gente pode assistir Arcane nesses 4 minutos. Pode mostrar seus gatos também. Linda, cadê? Vem, Kurosawa. Essa daqui é a Kurosawa. Essa daqui é a Kurosawa. A Kurosawa, a coisa mais linda, a Kurosawa. Porque ela é pretinha. É menina, é do Akira Kurosawa mesmo. Ai, Kurosawa, a coisa mais linda, Kurosawa. E essa daqui é a Mushu. Mushu do Mulan mesmo. Ai, Mushuzinha. Vem cá, Mushu. Ai, cara. Essa é a Mushu. Mushu do Mulan, também menina. Porque as minhas gatas, elas não se prendem a esse negócio. Nome é só um conceito, né? Então, a Kurosawa e a Mushu. Linda. Obrigado, boa sugestão. Gostei da sugestão. Tiago, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o meu convite. Que isso, foi um prazer, né? Pode convidar mais vezes, cara. Foi um prazer. Fazia tempo que eu não falava assim, né? Fazia um bom tempo. Ainda mais esse ano inteiro que eu já tô fora do mercado, né? Então, foi bem divertido. Eu, pelo menos, me diverti, né? Eu fiquei gritando contra monitor, mas foi top. Muito obrigada pela participação, Tiago. Na verdade, sua fala gerou uma discussão acalorada no chat, então se você quiser acompanhar por lá. Será que eu tenho que começar a trabalhar daqui a pouco? Será que eu vou... Mas enfim, então a gente vai encerrando agora a sua fala e dar seguimento ao evento. Muito obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço mesmo mais uma vez ao convite.
tudo de melhor aí os pós-graduandos e os mestrandos e os doutorandos. Eu tomara que todos os temas aí sejam para o sucesso de cada um e que haja mais investimento na educação pública no Brasil, por favor. Tá? Muito obrigado. Definitivamente. Obrigada. Só para confirmar, Eldo, não tem formulário para as palestras, né? Só para as mesas, correto? Isso mesmo, Tainá. A gente tem formulários para as mesas. Lembrando que a frequência mínima para elegibilidade ao formulário é de 60%, né, das mesas. Então, a gente faz uma pausa rapidinho e a gente inicia pontualmente o nosso evento às 3h10. Se a Mayara, se a Tainá quiserem deixar mais algum recadinho, podem falar agora. Não, eu vou deixar o recado, vou passar para os próximos moderadores da primeira mesa, eles que dão os recados, porque eu acho que o pessoal vai começar a chegar mais nesse horário mesmo. Tranquilo, então, eu queria fazer só uma pequena chamada. Agora a gente vai iniciar com a mesa 1, né, oficialmente, o nosso evento. Fernando César já está presente? Se tiver, me sinalize verbalmente, por favor. Sim, presente. Bruno, Alexandre? Aqui também. Ok. Ivan, de Pádua? Eu estou presente também. Perfeito. Boa tarde Maurício Luiz, boa tarde, Ivan. Oi, presente. Ok, então a gente inicia às 3h10. Daqui a pouquinho eu vou colocando alguns informes no chat, também passando para vocês. Lembrando, a gente mantém câmeras e microfones desligados só para a gente conseguir fazer uma boa participação no evento, para que nenhuma conexão caia, para que não sobrecarregue e o navegador não feche sozinho. Mas já a gente inicia, rapidinho. Obrigado pela presença.